Olá, vamos iniciar agora o nosso assunto angiospermas. Essa parte inicial de angiospermas, porque essencialmente até o final do curso agora a gente vai ver angiospermas, mas essa parte inicial a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai falar de apomorfias, anatomia reprodutiva e vascular. Na segunda parte eu vou apresentar alguns grupos de angiospermas, aula da semana que vem. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre as características que definem o grupo das angiospermas. Então são as apomorfias, são as novidades evolutivas. E dentre essas novidades evolutivas eu vou ressaltar e vamos começar a conversar sobre anatomia reprodutiva e anatomia vascular. Aqui vocês podem ver um cladograma das angiospermas e que mostra os grupos, segundo uma classificação bem moderna, esse cladograma é baseado em APG4, é, é, as angiospermas basais e depois as mais evoluídas, monocotiledôneas, eudicotiledôneas. É, e e o interessante aqui que eu quero ressaltar nesse momento são essas características que aparecem como novidades evolutivas ou apomorfias, que são características comuns de todos esses grupos. Está traduzido aqui em português, né? Então a gente tem as flores, né, que são tem as peças florais, né, que a gente chama de perianto, estames com duas tecas, o microgametófito com três núcleos, né? O microgametófito é produzido em cima do estame, dentro da teca, né? Então, o estame seria o que a gente viu antes como um microesporófilo e a teca como um microesporângio, né? E o microgametófito é produzido dentro do esporo. O óvulo, nesse caso, é produzido com dois integumentos, né? Nas angiospermas, a gente tinha visto antes nas gimnospermas, eu mostrei para vocês óvulo com um tegumento. A gente até viu alguma microscopia eletrônica de varredura de óvulo com apenas um tegumento. E nas angiospermas aparece com dois. O megagametófito, ou seja, é o órgão que dentro do óvulo vai dar origem à oosfera, porque dentro do óvulo se desenvolve, surge o esporo, o esporo germina, produz o megagametófito, e o megagametófito produz a oosfera. Só que esse megagametófito vai ter umas poucas células, 8 ou 9 células. É, e o processo de fertilização do megagametófito é duplo. Ocorre duas fertilizações. Também eu vou explicar um pouquinho sobre isso. E uma dessas fertilizações produz um tecido nutritivo, endosperma. Da parte vascular, que é importante ressaltar também, característica da angiosperma a produção de elementos de vasos. Elementos de vasos são uma evolução do xilema das gimnospermas, formado por traqueides. Eu vou explicar isso também. E no caso do floema, também tem uma evolução na forma, no arranjo dos tubos crivados com as células companheiras. A respeito da flor, isso aqui é para dar uma ideia de diversidade. É claro que eu escolhi aqui flores bonitas, né? De diferentes tipos, mas já dá para vocês darem uma ideia, vocês terem uma ideia dessa diversidade. Desde o arranjo,
né, de como essas peças se depositam, né, as peças florais se depositam em volta dos órgãos reprodutivos, né, órgão feminino e masculino. A forma desses órgãos reprodutivos, aqui a gente vê um ovário bastante modificado de lótus. Enfim, tem uma diversidade gigantesca nesses tipos e padrões florais. E aqui a gente pode ter uma pequena ideia disso, né? É, bom, a flor, então, é uma estrutura que normalmente formada pelo perianto. O perianto são folhas modificadas ornamentais, né? Pode ter uma ou duas dessas camadas, às vezes podem aparecer mais camadas, é, mas assim, a forma básica seria as pétalas, né, que formam a corola, e as sépalas, que formam o cálice. Então, são duas camadas de folhas formando pétalas e sépalas. Por baixo, o receptáculo floral. Então, perianto são as pétalas e sépalas. O receptáculo seria o ponto onde a flor se insere, né? E por dentro a gente tem os órgãos reprodutivos. Então, o gameta, desculpe, é o microesporófilo, né, que é a estrutura que vai produzir os gametas masculinos, é chamado de estâmen, ou androécio, ou androceu. Ele é composto por uma antera e um filete, que é uma haste que posiciona a antera. Como a gente viu lá nas apomorfias, a antera é composta por duas tecas, né? Duas cabeças, digamos assim. A gente vai ver isso mais para frente. E o órgão feminino. O órgão feminino é composto pelo ovário, onde estão os óvulos. O nome angiosperma quer dizer sementes dentro de uma urna. Anjo é urna, esperma semente, que é o que a gente vê aqui. Daí tem uma haste, né, que é o estilete, e em cima o estigma. E esse conjunto, estigma, estilete e ovário, é o pistilo, o gineceu. É uma série de nomes, mas esses nomes são necessários para a gente identificar as peças florais. Aqui uma flor de lírio, ela é interessante porque as pétalas que a gente vê aqui, ela tem três pétalas. Essas estrutura de três, né, é muito característico de monocotiledôneas, do grupo de monocotiledôneas, a qual o lírio faz parte, né? A gente consegue ver aqui, ó, nervura paralelinerve aqui. Três pétalas, e a sépala que a gente vê aqui embaixo é muito parecida com a pétala, né? Levemente diferente. Então temos três pétalas e três sépalas. E aqui as peças, né? Os estames, né? Vocês podem ver aqui o filete e as tecas. E aqui vocês conseguem ver essa estrutura que é o estigma, que é o órgão receptor do ovário. Fica na cabeça do ovário. Aqui um pedaço de uma outra flor. Essa flor aqui a gente vai usar em alguns slides como modelo. Não quer dizer que ela seja modelo ou que as outras flores sejam iguais. Apenas a gente vai usar para explicar as estruturas florais que vão aparecer, né? E as figuras que vão aparecer vão ser baseadas nessa flor. Aqui em mais detalhes, né? Então, o estame, antera e filete, estigma e estilete, que são parte do pistilo, né? O ovário também é parte do pistilo. E o pólen,
que é produzido. Então, o órgão masculino é o androceu e o órgão feminino é o gineceu. Uma flor que tem órgãos masculinos e femininos é uma flor hermafrodita ou perfeita. Uma flor que tem todas as estruturas, né, é uma flor completa. Então, ela tem perianto, androceu e gineceu, uma flor completa. Tá? E uma flor perfeita é uma flor que tem androceu e gineceu. Esse aqui é um corte anatômico transversal de uma flor de lírio. Então, essa parte central aqui é o ovário, cortou na altura do ovário. Né? Dá para ver os óvulos aqui, depositados na parede do ovário. Anteras. Isso aqui é uma teca. Cada teca tem duas bolsas, né, onde são formados os pólens, né? São microgametantes, né? E aqui vocês podem ver a pétala e por fora a seta. Então, é um corte anatômico mostrando as peças florais de uma flor de lírio, uma flor perfeita.